Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Oscar Frank, consultor econômico da RJ Investimentos, e esses são os destaques econômicos da semana até 12 de abril de 2026. A semana passada foi bastante positiva para os ativos de risco em função do anúncio de um cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã por 2 semanas. É bem verdade que existem ainda muitas fragilidades, muitas incertezas. No entanto, o mercado deve monitorar a possibilidade de um acordo mais extenso, mais duradouro ao longo dos próximos dias. Do ponto de vista da agenda de dados econômicos, destaque para a revelação do CPI dos Estados Unidos no mês de março. Lembrando que essa não é a métrica preferida de inflação por parte do Federal Reserve, do Banco Central Americano. No entanto, é um importante termômetro dos preços percebidos pelos consumidores americanos. Houve uma aceleração expressiva, considerando o índice cheio, de 2,4% para 3,3%, considerando o acumulado dos últimos 12 meses, enquanto que o mercado esperava 3,1%, ou seja, essa aceleração ocorreu inclusive acima daquilo que apontavam os prognósticos. E acabou sendo alavancada, puxada em grande medida pelos preços da gasolina, que responderam por cerca de 3/4 desse aumento. Já o núcleo de inflação, que é obtido através da exclusão de alimentos e energia, acelerou de 2,5% para 2,6% no acumulado dos últimos 12 meses, ou seja, dentro do esperado pelos analistas. Ou seja, nessa leitura, pessoal, nós não tivemos evidências com relação à disseminação, ao alastramento do choque energético para outras categorias dentro da economia, incluindo tanto a parte de bens quanto de serviços. E aqui fica o principal risco com relação ao futuro. Até que ponto ocorrerá essa disseminação com relação a outras categorias, e é claro que isso apresenta uma repercussão bem significativa do ponto de vista da política monetária dos Estados Unidos. Já na China, o CPI, indicador de inflação percebida pelos consumidores chineses, desacelerou em março, considerando tanto o índice cheio como também o núcleo de inflação. Lembrando que o feriado do Ano Novo Lunar, acabou alavancando, aquecendo a demanda, e em março nós tivemos uma normalização. Com relação às aberturas disponíveis, é possível sim constatar o impacto do choque energético decorrente da guerra no Irã. No entanto, o repasse acabou sendo limitado por conta aí de uma atuação mais forte do governo chinês. Aqui no Brasil, nós também tivemos um indicador de inflação, o IPCA, para o mês de março, que subiu 0,88%, enquanto o mercado esperava 0,77%. Então, uma distância significativa entre a expectativa e a realidade. Isso acabou sendo alavancado por conta de dois grandes grupos, transportes, principalmente gasolina, que tem um peso, um impacto muito significativo sobre o índice, embora o diesel tenha subido bem mais do que a gasolina, 13,9% contra 4,6%, 4,7% da gasolina. E também a parte de alimentos, principalmente do segmento dentro do domicílio. Lembrando que isso também decorre dos impactos da guerra no Oriente Médio, né? A própria FAO reconhecendo que houve uma elevação dos preços das commodities alimentícias por conta de restrições logísticas, e também vale dizer que o encarecimento do diesel também reverbera sobre o custo dos alimentos. E outro motivo que também precisa ser ressaltado é que nós não temos as mesmas condições climáticas tão positivas como as que aconteceram em 2025. Já os recortes qualitativos, as aberturas por dentro do indicador, que são obtidas através da exclusão de itens tipicamente voláteis, acabaram vindo piores do que o esperado, considerando a leitura mensal. Então, incluindo tanto a média dos 5 núcleos acompanhados pelo Banco Central, os serviços subjacentes e os manufaturados, os bens industriais.
E a tendência de curto prazo, a média móvel dos últimos 3 meses dos dados com ajuste sazonal em ritmo anualizado, também registrou uma aceleração considerando essas 3 aberturas, esses 3 subíndices. Então, a leitura de uma maneira geral foi negativa, foi ruim, e é claro que isso tende a gerar uma repercussão do ponto de vista da política monetária. Não no curtíssimo prazo, até porque isso não deve alterar o plano de voo do Copom de provavelmente cortar a taxa Selic na próxima reunião em 0,25 ponto percentual. No entanto, afetar as decisões futuras, o tamanho desse ciclo de queda da taxa básica de juros aqui no Brasil, então é algo que tende a acontecer ao longo dos próximos dias e semanas. Vamos acompanhar então esses desdobramentos. Vejo vocês na próxima, um abraço e até mais.